Olá, meus queridos amigos. Sejam todos bem-vindos ao Ecos de Serenidade. Há momentos na vida em que o coração parece pesado e a dor, seja do corpo ou da alma, insiste em permanecer. Nessas horas, muitos buscam palavras que tragam alívio, esperança e fé. O Salmo 30 é uma dessas mensagens divinas que atravessam o tempo, oferecendo luz em meio à escuridão. Hoje, vamos caminhar juntos por seus versos, mergulhando no poder da cura interior que ele revela. Este não é apenas um salmo para ser lido, mas para ser sentido, para tocar cada parte de nós que clama por renovação e paz. O Salmo 30 começa com uma declaração de gratidão. Exaltar-te-ei, Senhor, porque me exaltaste, e não fizeste com que meus inimigos se alegrassem sobre mim. Aqui já encontramos a primeira chave da cura interior. Reconhecer a presença de Deus nas pequenas e grandes vitórias da vida. Quantas vezes atravessamos dores, doenças e dificuldades, e mesmo assim, conseguimos levantar mais uma vez. A verdadeira cura começa quando enxergamos que mesmo em meio à batalha, nunca estivemos sozinhos. Este reconhecimento abre espaço no coração para que a energia da fé se instale. Quando agradecemos, mesmo antes de ver a cura completa, já estamos ativando uma força silenciosa que move montanhas dentro de nós. Logo no começo, o salmista recorda um socorro muito concreto. Clamei a ti e me curaste. Aqui, a cura não é apenas do corpo, é a cura da esperança, do ânimo, das feridas silenciosas que ninguém vê. Quando a alma se volta a Deus com sinceridade, algo começa a se realinhar por dentro. A respiração desacelera, os ombros relaxam e o coração encontra um lugar seguro para repousar. Se hoje você precisa de cura, faça do seu suspiro uma oração. Diga baixinho o que dói, sem máscaras, sem pressa. Jesus compreende o que as palavras não alcançam. Os amigos de luz se aproximam quando escolhemos a verdade do nosso estado. E é nessa honestidade que a graça encontra espaço para agir. A cura interior é um caminho. Começa com um chamado humilde, continua com confiança diária e floresce em gratidão. O Salmo também fala de ser levantado do fundo do abismo, como quem retorna da sombra para a vida. Todos nós já visitamos lugares escuros, uma notícia difícil, uma perda, um medo que parece não ter fim. O Salmo 30, em algumas traduções, Salmo 29, nos lembra que há mãos invisíveis sustentando nossa queda. Quando tudo parece afundar, Deus nos puxa para a superfície, para um novo fôlego, para um recomeço que não sabíamos ser possível. É um reerguer que não apaga a história, mas ressignifica o caminho. A cura interior acontece quando reconhecemos: eu não voltei sozinho, fui trazido de volta. Nessa consciência, brota a humildade, e na humildade, a paz encontra morada. Retornar da escuridão é receber a chance de viver com mais compaixão por si e pelos outros. Cantai ao Senhor, vós, seus santos, dai graças ao seu santo nome. Gratidão é exercício espiritual que muda o clima da alma. Mesmo em meio à dor, há pequenos sinais de cuidado. Um abraço, uma palavra, um amanhecer silencioso. Quando os percebemos, a mente aprende a não se fixar apenas no que falta, mas a se nutrir do que chega. A gratidão não nega a realidade, ilumina suas frestas. Ela abre espaço para que o consolo divino se torne perceptível. Experimente ao final do dia recordar 3 graças discretas. Faça disso um altar íntimo. Jesus acolhe a sua lista simples de agradecimentos como quem recebe flores sinceras. E pouco a pouco, o coração passa a cantar. Não por ignorar a dor, mas porque escolheu não deixar que ela seja a única voz. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Este verso é uma promessa que atravessa séculos e consola gerações. A noite existe, e não precisamos fingir que não. Há lágrimas legítimas, há perdas que pedem luto. Porém, a madrugada guarda segredos. Enquanto você descansa, Deus costura retalhos invisíveis, e a vida prepara um amanhecer possível. A alegria que chega não é euforia,
É um sopro de sentido, um raio de luz que anuncia: você pode seguir. Deixe essa frase morar em você. Quando a tristeza apertar, repita em voz mansa. Os amigos espirituais sustentam sua vigília. Eles sussurram esperança quando a mente teme o pior. E quando o dia nascer, abrace devagar a claridade. Milagres costumam chegar em passos pequenos, mas firmes. Na prosperidade eu disse: jamais serei abalado. O Salmo revela nossa ilusão de controle. Quando tudo está bem, acreditamos que nada nos tirará do lugar. Mas a vida é movimento, e a maturidade espiritual nasce quando reconhecemos nossa fragilidade sem perder a dignidade. Não é fraqueza admitir limites, é sabedoria. A cura interior floresce quando deixamos de exigir garantias absolutas e aprendemos a confiar. Deus não promete ausência de ventos, mas firmeza para as raízes. Os sábios e benevolentes do alto nos recordam: segurança verdadeira não é ausência de mudanças, é presença amorosa que permanece. Se o chão tremeu para você, segure a mão que não treme. Em cada perda de controle, nasce a chance de descobrir quem realmente sustenta sua história. Pela tua benevolência firmaste o meu monte, mas quando ocultaste o rosto fiquei perturbado. Todos conhecemos o susto do aparente silêncio de Deus. É como se a luz tivesse sido velada por um instante e o coração procurasse inquieto por um sinal. Esse trecho revela um segredo. Até a ausência sentida pode ser transformadora. Ela nos chama a aprofundar raízes na confiança, não em sentimentos passageiros. A fé amadurece quando se apoia na essência de Deus, não nas variações do nosso humor. Se você está vivendo esse intervalo, não se culpe. Ele não é abandono. É convite a uma confiança mais sólida. Reze com simplicidade. Faça do seu dia uma vigília serena. A presença retorna e quando retorna nos encontra mais inteiros. Clamei a ti, Senhor. Supliquei ao meu Deus. A oração do salmista é direta, honesta, sem floreios. Cura interior pede autenticidade. Conte a Deus o que de fato acontece aí dentro. O medo, a raiva, a dúvida, a fadiga. Jesus não se assusta com o que é humano. Ele abraça o que é verdadeiro. A oração sincera dispensa discursos longos. Às vezes, uma única frase repetida com o coração vale mais do que 1000 palavras. Você pode dizer: Senhor, ajuda-me hoje. E você pode repetir: fica comigo. Pode chorar em silêncio. E isso também é oração. Enquanto você fala, a paz começa a organizar seus pensamentos e a abrir passagem onde parecia tudo fechado. O céu entende suspiros. O que lucrarás com a minha morte? Louvar-te-á o pó. O salmista argumenta com Deus não por interesse, mas por sentido. Minha vida, viva, te louva. Aqui descobrimos um antídoto contra o desânimo. Lembrar o propósito. Você foi criado para a vida, para o bem, para o crescimento. Até a dor pode ser transformada em serviço, em ternura, em sabedoria compartilhada. Quando a desesperança soprar, diga a si: tenho um chamado a cumprir mesmo pequeno. Os amigos de luz se alegram quando você escolhe a vida uma vez mais. Não se trata de ignorar feridas, mas de reconhecer que sua história ainda carrega sementes que podem florescer. Deus não se esquece do jardim que plantou em você. Ele rega, poda, espera e celebra cada broto. Ouve-me, Senhor. Tem compaixão de mim. Sê tu, Senhor, o meu auxílio. Aqui, a súplica encontra descanso. Pedir ajuda é ato de coragem. Reconhecer que precisamos de amparo nos liberta do peso de sermos autossuficientes. O auxílio divino pode vir de muitos modos. Uma ideia discreta, um médico inspirado, um amigo que liga, um verso que acende luz. Mantenha-se atento aos pequenos socorros. Eles são respostas espalhadas pelo caminho. Ao receber, agradeça. Ao agradecer, fortaleça o vínculo. E se o socorro tardar, continue pedindo com doçura. O tempo de Deus também cura a pressa da alma. Enquanto aguarda, cuide-se. Água, descanso,
silêncio, palavra boa. O céu e a terra colaboram quando você se trata com amor. Converteste o meu pranto em dança, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria. Este é o coração do Salmo 30, a transformação. Não é negação da dor, é travessia. O pano de saco, símbolo do luto, é substituído por vestes de alegria. A dança aqui não é espetáculo, é movimento de vida que retorna. A cura interior se manifesta quando a tristeza já não define quem você é. Você continua lembrando, mas agora respira leve. A gratidão volta a habitar seus gestos. Jesus nos conduz nesse passo a passo. Ele não apressa, ele acompanha. E quando finalmente você percebe que a música mudou, uma reverência brota. Obrigado, Senhor. A partir daí você também se torna canal de consolo para outros, para que a minha alma cante a ti e não se cale. Quem foi restaurado carrega uma canção nova. Essa canção é feita de simplicidades, palavras gentis, escolhas serenas, presença verdadeira. Cantar aqui é testemunhar com a vida, mais do que com discursos. Seus dias reordenados pelo amor falam por você. E quando vierem novas sombras, porque virão, você já conhece o caminho de volta. O louvor não é apenas música, é postura confiante. É olhar que procura sinais do bem mesmo em dias nublados. É compromisso de não deixar que a dor calhe o que Deus reacendeu. Continue afinando sua alma, oração breve, gratidão diária, cuidado consigo. Essa melodia sustenta. Senhor, meu Deus, graças te darei para sempre. O salmo termina como começou, agradecendo. Encerrar com gratidão é selar o processo de cura. É dizer, reconheço o que vivemos e confio no que virá. A cura interior não é um ponto final, é uma caminhada de manutenção amorosa. Alimente o que recebeu. Cuide dos pensamentos, escolha a paz. Procure companhia de quem eleva. Limite o que adoece a alma. Lembre-se, você não caminha sozinho. Deus o guarda, Jesus o consola e os amigos de luz o inspiram com intuições delicadas. Quando tropeçar, retome. Quando cansar, descanse nele. O que foi restaurado dentro de você pode, agora, restaurar ambientes, relações, futuros. Se esta mensagem encontrou seu coração, guarde-a como quem guarda um remédio de paz. O Salmo 30 nos recorda que a noite passa, a alegria retorna e a vida recomeça. Por dentro primeiro. Respire, faça uma breve oração e permita-se seguir um passo de cada vez. Se desejar, compartilhe nos comentários o que esta palavra despertou em você. Suas palavras podem ser luz para alguém hoje. Inscreva-se no Ecos de Serenidade. Compartilhe com quem precisa e volte sempre que o coração pedir. Que Deus o abençoe, que Jesus o console e que a luz o envolva.